Maravilha, vamos nós aí para a questão de hoje, mas antes de mais nada, já deixa o seu like aí, badala a sinoca para o YouTube te avisar e se inscreve no canal, que isso é muito importante para a gente, maravilha? Então, agora sim, bora lá para a questão. Muito bem, vamos nessa. Opa, já até botei o gráfico aqui, hein? Mas vamos para a leitura antes, ó. Ele fala do dióxido de carbono, tem várias aplicações importantes aqui no estado gasoso, né? Vai ser utilizado no combate a incêndio, quando envolve material elétrico. E no estado sólido, ele é o gelo seco, que é usado aí para refrigeração de produtos perecíveis e outras aplicações. E aqui embaixo, ele mostra para nós o gráfico, né, do diagrama de fases do CO2. E aqui ele vai fazer as afirmações. Eu sei que está difícil para você ler, mas fica tranquilo que eu vou ampliar isso aqui, tá? Bom, tá aqui o gráfico ampliado para a gente analisar e as afirmações que ele vai fazer para a gente. Então, ó, vamos lá no que é correto afirmar. Que o CO2 estará no estado líquido para qualquer valor de temperatura quando a pressão for igual a 67 atmosfera. Tá, então eu vou analisar no gráfico isso aqui. 67 atmosfera, ele está dizendo que ele vai ser líquido em qualquer temperatura. Vamos analisar. Tá aqui o 67 que ele falou. Ó. Ele até traçou a linha aqui para a gente. Ó. E ele disse o seguinte, em qualquer temperatura, o CO2 estaria líquido. Como é que a gente faz essa análise? A gente tem que observar aqui a variação da temperatura sempre mantendo o 67. Então note que se eu estiver abaixo desse ponto aqui, ó, ficou meio torta a minha linha, aí, abaixo desse ponto, ele está na região do sólido, ó. Então, se ele tiver com uma temperatura menor do que menos 56, por exemplo, em menos 60, ó, em menos 60 a 67 atmosfera, ele está na região do sólido. Então, ele não vai ser líquido em qualquer temperatura. Olha outro ponto aqui, ó. Se ele tiver acima de 25 graus Celsius aqui, ó, se ele tiver acima de 25, por exemplo, tá a 30 graus Celsius. O que acontece? Na pressão de 67 atmosfera, ele estaria nessa região aqui, que é a região do gasoso, certo? Que ele é um gás, na fase gasosa. Então, ele não vai ser líquido em qualquer temperatura, não. Ele só vai ser líquido a 67 atmosferas de pressão se ele estiver numa temperatura acima de menos 56 e abaixo de 25, tá? Então, não está certo isso não. Vamos lá na letra B. O CO2 pode passar diretamente do estado sólido para o gasoso quando numa pressão menor que 5,1 atmosfera. Vamos voltar aqui para o gráfico. Ele falou sobre 5,1 atmosfera. Tá aqui, ó. Esse é o 5,1 atmosfera. Ele disse o seguinte, que nessa pressão é possível o CO2 passar direto da fase sólida para a fase gasosa. Olha só, nessa pressão aqui, ó, se eu tiver a menos 56, o que acontece? Ele está aqui, ó, no ponto, na verdade, no ponto triplo aqui, né, em que as três fases estão coexistindo aqui, ó. Então, olha só, se eu subir um pouquinho a temperatura, ele passa para a fase gasosa. Então, o sólido passa direto para a fase gasosa se ele tiver a 5,1 atmosfera e numa temperatura que esteja acima de menos 56. Na verdade, isso aqui acontece com o gelo seco. Quando a gente vê que pega uma pedrinha de gelo seco, por exemplo, joga dentro de algum líquido, você vê ali uma fumacinha, né, saindo ali. Na verdade, aquela fumacinha nem é o CO2, né? Aquilo lá é uma condensação de água, por exemplo, que está acontecendo, por isso que a gente vê a fumacinha. Porque sempre que for um gás, né, alguma coisa que é um gás, gás não é visível, tá? Pra gente. Então, essa é a pegada. Divaguei aqui um pouquinho, mas vamos lá. Nessa pressão de 5,1, é possível sim ele passar direto de sólido para gasoso. Se eu pegar aqui o menos 60, por exemplo, vamos pegar o menos 60, que nem fica naquele ponto certinho, ó. Se eu passar aqui, ó, do menos 60, ó, automaticamente eu entrei nessa parte branca aqui, ó, que significa a fase gasosa. Então, realmente, a resposta é a alternativa B. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Ele fala que haverá, vamos nas outras, né? Haverá equilíbrio entre os estados líquido e gasoso para qualquer valor de pressão sob uma temperatura de 25 graus. Ó, 25 graus, ele falou que vai ter equilíbrio entre, deixa eu ver aqui que eu me esqueci, entre líquido e gasoso, vai ter equilíbrio entre líquido e gasoso para qualquer pressão. Verdadeiro ou falso? De jeito nenhum. O equilíbrio só acontece nesse ponto exato aqui, ó, que tem 25 graus
e 67 atmosfera. Se eu aumentar um pouquinho a pressão, eu vou para a fase líquida. Se eu diminuir um pouquinho a pressão, eu vou para a fase gasosa. Então, não tem esse equilíbrio em qualquer temperatura, não, tá? Quando a temperatura está igual a 25 e para qualquer valor de pressão. Não. Olha só, é o que eu falei. Se eu aumentar a pressão, eu vou para a fase líquida. Se eu diminuir a pressão, eu vou para a fase gasosa. Não. D. As curvas representam as condições de temperatura e pressão em que existe uma única fase do CO2. Não. Aqui, ó, quando eu estou exatamente sobre uma curva, né, seja ela curva ou reta, né, que isso aqui é quase uma retinha aqui, ó, eu sempre estou no equilíbrio entre uma fase e outra. Se eu estou nesse ponto aqui, eu estou no equilíbrio entre essa fase e essa fase. Então, ele nunca representa uma coisa só, ele representa o equilíbrio entre as duas fases, tá? Então, ele fala de uma única fase. Não. Há mais de um conjunto de condições de pressão e temperatura em que coexistem as três fases em equilíbrio. Eu acabei falando disso já no decorrer do exercício, né? Vou limpar um pouquinho aqui, ó. Mas só existe esse ponto aqui, ó. Esse momento exato aqui. Não é um momento, tá? Mas só para você entender. Esse ponto exato aqui em que a pressão é de 5,1 e a temperatura de menos 56 é nesse ponto que eu tenho o equilíbrio do sólido, do líquido e do gasoso. Então, as três fases só coexistem nesse ponto aqui. Isso aqui é chamado de ponto triplo, tá? Quando as três fases estão presentes, mas é uma situação assim, muito particular, que a pressão e a temperatura tem que ser exatamente aquele ponto. Mudou um pouquinho uma coisa ou outra, já era, tá? Então, realmente a gente chega aqui na resposta B para esta questão. Maravilha, espero que você tenha gostado desse vídeo e eu vou deixar aqui para você um outro vídeo que você pode gostar e aqui embaixo um link para você adquirir a nossa apostila e acompanhar o curso com todo o material que vai te dar um apoio muito interessante. É isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo.